Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 2 de abril de 2023, o programa Momento Espírita de número 948. Momento Espírita que é transmitido todos os domingos a partir das 8h30 da manhã, aqui pelas redes sociais da USE de São Carlos. Facebook, nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e para encontrar o nosso canal no YouTube, basta digitar na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos, e desde já, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. E nessa agradabilíssima manhã de domingo, nós estamos recebendo na condição de convidado Hélio Porciúncula. O Hélio é odontologista e professor aposentado da Unesp de Araraquara, palestrante espírita e trabalhador da CEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem em São Carlos. Hélio, muito obrigado por aceitar gentilmente o nosso convite. Bom dia! Bom dia, Roberto. Bom dia a todos do Momento Espírita, pessoal que dá sempre o suporte para que esse programa vá ao ar para a nossa comunidade. É sempre um prazer, uma alegria muito grande a gente poder estar aqui mais uma vez, Roberto, refletindo um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sempre a cada domingo uma colocação muito interessante que nos ajuda a mudar nossas condutas de vida. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. Nós é que agradecemos, o prazer, a alegria é também nosso, na certeza de uma manhã frutífera no campo do estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, não é? Hélio, nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece e você está convidado para fazê-la. Então vamos, neste momento, agradecendo mais uma vez ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, a todos os bons mensageiros que cuidam deste programa no domingo, trazendo para todos nós as melhores vibrações de paz, de alegria, de amor. Agradecendo o Senhor por esta oportunidade que tem nos oferecido ao longo dos anos, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome a cada domingo, a cada manhã. E isso nos traz uma alegria muito imensa nos nossos corações. E nós desejamos compartilhar, Senhor, nesta manhã de domingo, com todos aqueles ouvintes e mesmo aqueles que nos assistem pelas vias da internet, agradecer este contato, este encontro, sempre muito salutar, para que nós possamos desenvolver a fraternidade, a solidariedade humanas. E nós te pedimos que esteja conosco nesta manhã mais uma vez, Senhor, abençoando a todos que aqui hoje estão ouvindo o programa, ou vendo o programa, e te pedimos que esteja sempre nessa manhã de domingo, a cada vez que esse programa for ao ar. Por isso, te agradecemos e te pedimos, Senhor, mais uma vez, esteja conosco hoje e sempre. Que a tua paz fique no coração de cada um de nossos ouvintes e que tua luz ilumine os caminhos deles hoje e sempre. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo nós estaremos abordando o tema Por que Reencarnamos? Interessantíssimo tema, um tema palpitante, como diria nosso companheiro de apresentação do Momento Espírita ao longo de quase 2 décadas, Zezinho de Mel. E o Momento Mensagem de hoje nos traz uma mensagem belíssima, cujo título é Laços de Amor. Participação de você, amigo, de você, amiga ouvinte ou internauta que nos vê, que nos assiste, que nos ouve pelo Facebook ou pelo YouTube, através do nosso WhatsApp, DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. Evidentemente, também através dos canais através dos quais você está nos assistindo nesse momento. Facebook, já declinamos a nossa página, vamos repetir.
USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E para encontrar o nosso canal no YouTube, basta digitar na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. Através desses 3 canais, WhatsApp, Facebook e também através do YouTube, você pode, amigo, você pode, amiga, fazer perguntas, tecer comentários, sugerir temas a serem abordados em programas vindouros, ou seja, conjuntamente conosco, direcionar o Momento Espírita, que é, acima de tudo, um programa de cunho participativo. E agora nós vamos voltar à participação do nosso convidado, Hélio Porciúncula, que a partir desse momento, com câmera e microfone aberto, passa a discorrer para todos nós sobre por que reencarnamos. Hélio, fique à vontade, amigo. Muito bem, prezados amigos. O tema dessa manhã é um tema recorrente e que muitas vezes nós nos preocupamos e nos perguntamos o que será de nós após a nossa morte, a nossa desencarne, como é a vida no plano espiritual, se ela existe, por que existe. E essas dúvidas aparecem muitas vezes em nossos pensamentos. Continuamente a gente está conversando com pessoas e sempre vem no encontro essa dúvida, essa pergunta. Na realidade, a ideia de nós temos que reencarnar, não temos que voltar à vida depois de estarmos no plano espiritual, já começa desde cedo com Jesus, numa passagem muito interessante, em que ele teve um contato com um senador judeu, que estava com uma dúvida, o Nicodemos, e o Nicodemos veio até Jesus e perguntou para ele que ele tinha muitas coisas em relação aos seus milagres, até por que ele fazia tudo aquilo, né? E ele queria ter uma ideia sobre ouvir o nascer de novo. E Jesus, conversando com ele, disse: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 3. E muito dessas dúvidas ficaram pelas pessoas. Por que temos que reencarnar? Qual é a finalidade dessa reencarnação que tanto a doutrina espírita já hoje nos esclarece com uma qualidade de conhecimento muito boa, e a cada vez que a gente lê este capítulo, a gente vai se sintetizando e vai também se sintonizando melhor com esse conhecimento, com essa passagem que está muito clara em vários capítulos e também explicada no Livro dos Espíritos. Qual que é a finalidade da encarnação? Né? A finalidade da encarnação é exatamente permitir que o espírito, que foi criado simples e ignorante, uma criação para todos do mesmo jeito, da mesma forma, com as mesmas possibilidades, e esse espírito tem que ter um grau de evolução ao longo do tempo. Então, foi dada esta oportunidade, porque, através de uma única vinda ao corpo, não é possível que a gente se volte na sequência em perfeição. Então, é necessário que a gente trabalhe isso ao longo dos séculos e, muitas vezes, de milênios, para que consigamos, passo a passo, adquirir a perfeição em rumo ao nosso Criador, de tal forma que nós começamos a trabalhar nesta caminhada evolutiva para sermos espíritos perfeitos, para sermos espíritos que tenham um grau de evolução o máximo que a gente possa conseguir. E seria isso possível? A gente faz, mas um dia vou ser um espírito evoluído? Certamente. Um dia nós seremos um espírito evoluído. Depende do tempo dessa caminhada e como nós distribuímos o nosso tempo na caminhada. Então, é muito importante que nós saibamos que, através dessa possibilidade de reencarnação que temos hoje, a gente vai buscar essa perfeição do espírito, mas muitos dos espíritos ainda têm que ter
tem que participar desta obra da criação. Essa é uma possibilidade que o Criador nos dá, de que nós também façamos parte daquilo que ele está criando, ou daquilo que ele criou. E com isso, nós temos uma obrigação a cada encarnação de vencer os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Não raro, dependendo do que fizemos em vidas passadas, nós temos que passar, muitas vezes, pelas expiações e pelas provas. E por que essa razão? Por que essa necessidade de passar pelas provas, que muitas vezes as pessoas entendem como sendo um castigo, um sofrimento? Na verdade, não é. As expiações são as vicissitudes que nós temos pela vida, pelo fato de ainda não termos a perfeição, não temos ainda todo um conhecimento, muitas vezes temos a evolução do ponto de vista intelectual, mas não temos essa evolução do ponto de vista moral, de sentimento. Então, estamos ainda numa fase em que erramos muito. E, através desses erros, muitas vezes nós prejudicamos outros de forma até mais grave. Então, é necessário que, ao reconhecer este erro, quando partimos para o plano espiritual e que temos a nossa consciência como nosso julgador, como nosso juiz, nós vamos querer corrigir aquilo de imperfeito que fizemos em vidas passadas. Portanto, pedimos a bondade maior que nos dê uma chance de repor ou de recompor a nossa condição e também de ajudar ou de corrigir aqueles erros que cometemos no passado, no sentido de mudança para caminharmos na nossa perfeição, buscando a cada vez uma qualidade melhor de vida, buscando a cada vez uma forma de agirmos perante as leis divinas de uma forma mais sábia. Por isso, a reencarnação está presente para nos dar esta possibilidade que nós precisamos para a nossa evolução moral. E quando a gente sabe que durante as nossas diversas encarnações, não sabemos quantas já tivemos, mas possivelmente tivemos milhares, porque ainda estamos numa fase em que habitamos um mundo de provas e expiações, muito embora esteja já a caminho de uma mudança de um plano de regeneração, de um planeta de regeneração, mas ainda o mal persiste aqui. E nós estamos mergulhados neste meio, lutando muitas vezes para não cometermos qualquer atitudes maléficas, mas ao contrário, procurando tirar de dentro de nós tudo aquilo que for possível de caminhar para o mal, mas fazemos exatamente o oposto, trabalharmos o amor, trabalharmos o benefício do próximo, amando ao próximo, fazendo a caridade, temos a fraternidade, a solidariedade, porque vivemos numa humanidade em que todos somos irmãos. Então, essa possibilidade que a criação nos dá para termos a reencarnação é fundamental que a gente compreenda e que a cada dia que passa, nessa que estamos vivendo, é uma oportunidade que temos de fazer melhoras, de buscarmos uma quantidade de vezes em que possamos fazer externar o amor em relação ao outro. Isso foi o que Jesus nos pregou, isso é o que está escrito no seu Evangelho. E se nós pudermos, assim, entender e praticar, estaremos, certamente, para as próximas encarnações, abreviando as nossas expiações e talvez as nossas provas, que são fundamentais na sua existência, para que nós venhamos a ganhar a nossa evolução tanto almejada por todos nós, não é verdade? Aí a gente também se pergunta, mas por que eu tenho que passar por isso? Exatamente, a gente tem que passar não como um aspecto de punição. Encarnação não é uma punição. Encarnação é uma oportunidade que temos de crescimento, de evolução, né? E aí a gente observa quantos espíritos que vivem hoje no planeta Terra que ainda estão ligados ao mal ou que têm uma evolução pequena. Será que a reencarnação só é para aqueles espíritos ligados ao mal? Para que eles tenham uma oportunidade de corrigenda? Não, os espíritos que também têm uma certa evolução, que já estão caminhando melhor, também reencarnam, e reencarnam muitas vezes com uma possibilidade de receber estes que são
mais atrasados na sua evolução, para ajudá-los na caminhada, orientá-los, instruí-los, muitas vezes em laços de família ou de relacionamento social, de amizade, de convívio social, mas também eles vêm como uma missão, porque você nunca vai dar o Cristo, por exemplo, e mesmo o nosso Pai, nunca daria uma missão a um espírito que não tem capacidade evolutiva, ou que já não tenha alcançado um estágio de evolução. Ele não produziria absolutamente nada. Então, a gente observa que na nossa humanidade, quantos nomes aparecem, não só do lado, podemos dizer, do lado religioso, dentro da doutrina espírita, dentro das ciências, em todos os ramos da ciência, aparecem espíritos de alta evolução que trazem a todos nós, pela evolução que tiveram nas suas diversas reencarnações, o benefício de que eles produzem trabalho de ciência evoluída para benefício de um todo, de toda a humanidade, né? A gente vê isso também dentro das artes, a gente vê isso dentro da música. Quantos espíritos, quantas crianças pequenininhas hoje que chegam na frente de um piano e do nada começam a tocar uma peça clássica. Como que aquele espírito pode, aos 4, 5 anos de idade, que não teve tempo de fazer um estudo, poder imediatamente tocar? Isto faz com que seja uma demonstração inequívoca de que é um espírito evoluído, que veio para nos ensinar, que já tem um grau de evolução tão grande que é capaz de fazer o que faz. Então, isso serve para nós como uma lição, como um toque de amor, para que nós confiemos e voltemos os nossos pensamentos ao Criador, mostrando que ali existe uma capacidade de evolução extraordinária, que todos nós podemos abraçar essa possibilidade de crescermos. Então, não é só para aqueles que ainda têm uma pouca evolução, ou que ainda tenham ligado ao mal, às viciações, etc., que são aqueles que precisam reencarnar. Esses precisam porque é a oportunidade que eles têm de melhorar, mas também os bons reencarnam como missão para ajudar. Veja o caso de Madre Teresa de Calcutá, veja o caso de Irmã Dulce, de tantos médicos famosos, cientistas famosos e outros que cuidam de áreas da humanidade com uma extraordinária devoção, né? Então, a encarnação não é uma punição, pelo contrário, ela é uma oportunidade que todos nós temos para o nosso crescimento. Lembremos que todos nós, de uma maneira geral, fomos criados simples e ignorantes. Então, foi-me dada essa oportunidade de um marco zero, de um crescimento. Você vai crescer por você mesmo. A partir desse momento, todos nós nascemos com a mesma aptidão de desenvolver, de fazer a nossa evolução. Então, nesse marco zero que foi dado pelo nosso Criador, nós temos a possibilidade de um crescimento por cada um de nós. Então, vamos seguindo nessa estrada da evolução. Temos obrigações a cumprir, e essas obrigações a cumprir, para todos, são as mesmas, e é o cumprimento da lei do amor como fundamento principal para a nossa evolução. Se nós soubermos, a partir daí, conseguirmos interpretar bem isso, nós vamos trabalhar o nosso tempo e a nossa evolução mais rápido ou menos rápido. Cada um vai definir o tempo que quer, porque você também tem, a partir de agora, na sua decisão, a lei do livre-arbítrio. Então, se eu for pensar que eu tenho um caminho muito importante a seguir, que é a lei do amor, e o outro caminho é a lei que não é do amor, mas sim a lei da destruição, a lei da maldade. Eu tenho um Y aí, uma perna de um Y. Qual o caminho que eu sigo no momento que eu tenho a consciência que eu devo fazer o bem, que eu devo externar o amor, praticar isso? Eu não preciso nem pensar que o caminho é o principal, que é o que vai me levar ao Criador. Então, a partir desse momento, o meu livre-arbítrio determina o tempo que eu também quero andar. Se eu quero andar mais rápido, menos rápido, se eu faço mais ou menos, se a cada encarnação eu procuro corrigir rapidamente o que fiz de errado. E então a gente vê que tem espíritos com muito mais evolução do que nós, porque também já passaram ou pelo mesmo período, ou são espíritos que foram criados mais velhos do que nós, são mais antigos, mas, de qualquer forma,
são aqueles que já adquiriram um grau de evolução por si próprios. Então, este é o caminho que todos devemos pensar e seguir e copiar, né? É por aí que a gente vai. Então, essa lei do livre-arbítrio, a lei do amor, ela nos norteia fundamentalmente para tudo aquilo que a gente quiser fazer pela vida de bom, não é verdade? Agora, essa encarnação, para todos os espíritos, ela é transitória, ou seja, é necessário que nós passemos pelo processo de encarnação, porque senão não temos a possibilidade de crescer. Como nós temos ainda pouca evolução, o nosso espírito precisa deste corpo pesado, do corpo de carne, que está adaptado para, no nosso caso, no planeta Terra. É este o corpo que precisamos como uma casa para abrigar o espírito que está em caminhada evolutiva. Então, o nosso corpo funciona como se fosse um verdadeiro escafandro, onde a gente mergulha no mar daqui da humanidade e nós temos que fazer a nossa caminhada. Então, esse espírito, no momento em que ele é encarnado, ele perde um pouco as suas condições mais rápidas de mentalização ou de raciocínio. Ele é reduzido em função do peso corporal que nós temos para este planeta de provas e expiações. Mas sabe-se, e essas informações que a gente tem da espiritualidade, que no momento que você sai desse corpo pesado, o seu espírito tem uma abrangência de entendimento muito maior. Por isso que também continuamos os nossos estudos lá no plano espiritual, para, numa outra encarnação, voltar mais instruídos, voltarmos melhores, para assim podermos caminhando no período das sucessivas encarnações que nós precisamos, no ritmo que nós determinaremos no momento em que tivermos a compreensão perfeita da lei do amor. Então, essa é uma tônica muito interessante de nós observarmos. Por outro lado, todos os espíritos têm o mesmo número de encarnações? Obviamente que não, porque nem todos têm o mesmo grau evolutivo. Nós podemos ter sido num grupo de espíritos criados simples e ignorantes, mas muitos ficaram pelo caminho e outros foram muito mais rápido que nós. Então, esses que foram mais rápido que nós, evoluíram mais rápido, não tem necessidade absoluta de ter o mesmo número de encarnações, porque as poucas, ou digamos assim, entre aspas, as poucas que tiverem em relação às muitas que nós temos, já foram suficientes para que ele desse passos à frente para crescer na sua caminhada evolutiva, né? Mas poderíamos também pensar, porque muita gente nos pergunta, né? Quando a reencarnação é um castigo, né? Quando que ela se torna um castigo? Nenhuma reencarnação é um castigo. O espírito encarnado, que tem algumas expiações e provas para passar, ele pode até achar que aquela encarnação dele, nossa, minha vida é um transtorno, eu tenho dificuldades muitas, eu não sei por que eu fiz para Deus me dar este castigo. Não existe isso. Não existe castigo. O que existe são a consciência que nós tomamos de erros passados e que pedimos para passar nestas encarnações que vivemos momentaneamente, presente, pelas dificuldades que nós próprios entendemos que teríamos que passar. Então, não temos que blasfemar, não temos que reclamar com Deus, mas temos que enfrentar as vicissitudes da vida com dignidade, levantando a cabeça, enfrentando, porque há pessoas, há espíritos que estão numa situação muitíssimo pior financeiramente, socialmente, intelectualmente do que todos nós e que vencem as suas dificuldades com uma dignidade assombrosa. São aqueles que muitas vezes nos dão lições de vida, lições de como se portar perante as dificuldades e muitas vezes essas expiações que nós acabamos de dizer, que aparecem em nossas vidas, mas que são aqueles que enfrentam com dignidade. Por outro lado, outros vão atrasar a sua evolução, porque diante dessas dificuldades se encontram impotentes, muitos partem para o suicídio, outros partem para o desleixo total, deixam para lá, tornam-se preguiçosos e tudo mais. Isso não contribui absolutamente para a nossa evolução. E, pelo contrário, vai atrasá-la cada vez mais, não é verdade? Como se pode explicar, por exemplo, a necessidade de uma reencarnação?
Nós podemos fazer um paralelo muito simples, muito didático. Se nós pegarmos, por exemplo, uma criança que começa a entrar numa escola para ser alfabetizada, essa criança está no início de um aprendizado que ela ainda não tem condição de entender muita coisa. Como é que ela poderia, naquele período, já partir, por exemplo, para uma universidade onde ela faria um curso superior com conhecimentos muito específicos e muito complexos? Seria impossível. Da mesma forma, nós, espíritos que fomos criados simples e ignorantes, temos na nossa escola da vida a passagem pelo prézinho da espiritualidade, a passagem pela parte do ensino fundamental da espiritualidade, depois vamos caminhando para o superior, até nos formarmos nas pós-graduações, quando atingimos, muitas vezes, uma evolução muito boa, com muita consciência, do ponto de vista evolução, que eu digo nesse caso, de termos já a possibilidade de desenvolver a lei do amor e do sentimento muito amplo. Então, somos espíritos que ganhamos alguma evolução nesse período reencarnatório que tivemos, né? Essas sucessivas reencarnações possuem algum objetivo? A gente pode perguntar. Óbvio que sim, que é a evolução espiritual, permitir a correção dos erros cometidos, mas, fundamentalmente, através das sucessivas reencarnações, nós podemos desenvolver a inteligência. E quando desenvolvemos a inteligência, nós vamos começar a compreender a importância do amor. E é aí que começamos a adquirir uma evolução mais avançada, porque temos o conhecimento intelectual e temos a compreensão do sentimento mais profundo. Por isso que temos espíritos fabulosos que já fizeram isso. Eu dou um exemplo aqui do Gandhi. Um exemplo desse homem que tinha uma inteligência muito grande e que desenvolveu a lei do amor a ponto de, através da pacificação, ele conseguir a liberdade da Índia, não é? A independência da Índia, da forma pela qual ele externou todo esse sentimento que ele desenvolveu. Então, vejam que grau de evolução tem um espírito desse, né? E quanto nos falta, muitas vezes, na nossa reflexão, para chegarmos a isso. Nós estamos no caminho, entendemos alguma coisa, mas ainda estamos bem atrás desse tipo de espírito, né? Por outro lado, também, essas encarnações nos permitem promover os laços de família. E essa família começa lá dentro do plano espiritual, na família espiritual, porque nós não somos só esse grupo de pessoas que fazem parte da nossa família de encarnados aqui agora. Nós temos uma família mais ampla de espíritos que somos afins, né? É uma família muito extensa. Tanto é verdade que a encarnação pode se dar numa encarnação num grupo familiar e numa outra encarnação em outro grupo familiar de espíritos, né? Então, esses espíritos são afins. E nessa caminhada evolutiva, nós temos também os acertos que temos que fazer dos erros cometidos, ou temos que aceitar espíritos ainda pouco evoluídos no nosso meio familiar para ajudá-lo. Da mesma maneira que temos que acertar as nossas contas, os nossos erros de passado, os nossos ajustes, para que nós tenhamos o mérito da evolução. Caso contrário, não teremos. Por isso a gente vê famílias que são tranquilas, felizes, está tudo certo dentro de casa, e outras que há uma tristeza, complicação, com problemas de droga, com problemas de agressão, com problemas de violência e tudo mais. Ainda isso faz parte desse desarranjo que é necessário se juntar para, aos poucos, nós irmos fazendo com que haja a acomodação espiritual entre todos dessa família. Portanto, a reencarnação propicia essa possibilidade de irmos e vindo. Além da busca da perfeição, nós temos aí o desenvolvimento do mérito do nosso crescimento, pelo nosso esforço no sentido de fazermos as nossas mudanças. Ao mesmo tempo que nós compreendemos isso, nós temos, durante a encarnação, a possibilidade de combatermos todos os nossos defeitos, todas as nossas os nossos vícios, etc., que são presentes em todos nós ainda. Por exemplo, uma das coisas que se devem combater, que a gente tem que ter isso em mente, o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a prepotência, o ciúme, não é? A inveja, todos esses
a avareza, todos esses defeitos são aqueles que mais nos trazem tristeza, são aqueles que mais impedem que haja a nossa evolução espiritual, porque há um apego a essas coisas ruins. O orgulho e a inveja, o orgulho e o egoísmo caminham juntos. Então, quando existe uma coisa, existe egoísmo, o orgulho aparece, a prepotência vem atrás. E nós não temos a capacidade de entender que, ao abolirmos esses defeitos graves, nós conseguimos elevar a humildade, conseguimos elevar a indulgência, o perdão. E aí é que nós estamos trabalhando, deixando de lado aquelas vicissitudes terríveis, esses defeitos que nós temos, para começarmos a conseguir as virtudes em plano maior, em nível maior, um nível mais intenso. Então, essa é uma mensagem da reencarnação que nos propicia exatamente isso, né? A possibilidade do entendimento. O que é que eu estou fazendo aqui no planeta neste momento? Quem eu sou? Por que eu estou aqui nesta família que estou? Por que eu estou nesta sociedade que estou? Por que eu estou nesta cidade? Então, a gente está no lugar certo, na hora certa que Deus nos colocou aqui. Então, possamos entender isso e avançarmos exatamente neste conhecimento, nesta conscientização. Eu estou aqui para fazer alguma coisa, para evoluir. Então, eu tenho que fazer uma remissão dos meus pensamentos, buscar lá no fundo do porquê que está acontecendo alguma coisa comigo e tentar fazer, nessa reflexão, achar um caminho. Porque, às vezes, o indivíduo pensa assim, mas eu gostaria de fazer uma regressão de vidas passadas. Isso é bem perigoso, porque se nós temos o dom e a bondade do esquecimento que nos dá, exatamente para nos proteger de erros que nós possamos estar lá atrás e que temos que conviver com algumas pessoas no nosso círculo de família ou de amizade, e que no momento que nós conhecíamos alguma coisa lá do passado com muita clareza, imagine que você foi assassino do seu filho, de hoje, numa vida passada, e que você tem que estar com ele um acerto. Muitas vezes o seu filho está brigando com você, está sempre com uma atitude de arrogância, de belicosidade, de animosidade com o pai. Se nós fizermos uma análise, imagina se eu soubesse, e ele também soubesse, que eu fui o assassino dele na vida passada. O que aconteceria nessa? Então, o esquecimento, através das sucessivas reencarnações, é uma bênção divina e que nós não devemos cutucar muito essa onça com vara curta, como a gente muitas vezes fala na expressão popular, não é verdade? Então, gente, eu fico muito feliz de poder fazer uma reflexão sobre esse assunto, e eu gostaria de encerrar aqui com uma mensagem, né? Por que nós temos os espíritos, né, que seguem um caminho do bem, também tem que reencarnar? Exatamente porque esses que seguem o caminho do bem são aqueles que vão nos propiciar a possibilidade de entendermos a missão do amor, além do que são aqueles que nos socorrem, porque eles agem, chegam mais rápido na sua evolução, na sua caminhada evolutiva, e com isso eles têm uma possibilidade de nos ensinar, de dar exemplos no dia a dia daquilo que a gente pode copiar de um espírito que faz coisas maravilhosas, e a gente pode se espelhar nesse tipo de pessoa, nesse tipo de familiar, ou de um amigo, de um professor, seja lá quem for, não é? E aí a gente vê que aquele seria um caminho certo para nós seguirmos. Então, diante disso, busquemos exatamente esse caminho do bem, essa missão que muitas vezes a gente deixa um pouquinho para lá, mas se nós refletirmos, é muitíssimo importante que nós venhamos a colocar em prática a prática da lei do amor. Essa é fundamental. A frase que mais me chama a atenção em todo o Evangelho é aquela que Jesus nos disse: ame ao próximo como a si mesmo. Porque no momento em que você passar a entender isso, que você é a pessoa que gosta de você como você gosta, se você fizer isso para o outro, você está seguramente no caminho da lei do amor. E com isso,
o nosso livre-arbítrio vai nos permitindo caminhar sempre para o lado do bem, buscando, evidentemente, nessas condições, a nossa evolução espiritual que tantos almejamos. Portanto, agradeço muito que todos tenham a possibilidade de estarmos hoje juntos mais uma vez, que a paz de Jesus fique no coração de todos e que a luz dele seja aquela que ilumine os nossos caminhos e nos dê a força e a dignidade para enfrentarmos todas as nossas vicissitudes com bastante alegria, com bastante percepção do caminho que nós temos que seguir. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós acabamos de ouvir e ver Hélio Porciúncula, nosso convidado dessa manhã de domingo, desdobrando para todos nós o tema Por que Reencarnamos. E muita coisa ainda podemos conversar a respeito, e para isso o Hélio vai permanecer conosco aqui. Nós vamos ao nosso Momento Mensagem, Momento Notícia, e depois nós voltamos para conversar mais um pouquinho com o Hélio a respeito do porquê reencarnamos. Hélio, você fez várias vezes, né, colocações a respeito das dificuldades que nós temos em família, muitas vezes, né? Um dos grandes problemas que nós temos que resolver quando reencarnamos são as dificuldades de relacionamento. E, via de regra, como você colocou, nós somos reunidos numa família exatamente para apararmos as arestas entre nós. Pois o Momento Mensagem de hoje vem absolutamente ao encontro dessas colocações, porque vai falar exatamente do relacionamento em família. E é um espírito que psicografou uma mensagem, o nome desse espírito é Maria do Rosário Del Pilar, e a mensagem que psicografou através de Eulália Bueno, a médium, é Laços de Amor. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Laços de amor. Renasceste sob o imperativo do amor para que tua alma, sentindo-se acolhida por braços seguros, pudesse encontrar ânimo e força para caminhar. Os laços familiares não são constituídos pelo acaso, mas seguem as leis universais de sintonia, situando na consanguinidade espíritos com similitude de necessidades. Ama aqueles que seguem contigo, procurando entendê-los tanto quanto tu mesmo necessitas desse entendimento. Lembra que cada um luta intimamente com as suas deficiências e que jamais conseguirás vencer se não aprenderes a seguir junto. Não dispenses a atitude de carinho diária, porque nunca é demais falar ou demonstrar amor. O amor é a força maior, capaz de impulsionar o mundo a superar as diferenças para que novos dias de paz possam ser vivenciados. Procura seguir junto aos que te foram destinados por bênçãos do caminho, nas figuras de pais, mães, irmãos, cônjuges e filhos, compreendendo-os, aceitando-os e amando-os no limite de tuas energias. Nenhum deles está junto de ti para ter reavivadas as feridas de outrora ou para serem martirizados pelo desamor, pois tu também, com certeza, procedes dos sítios onde ombreaste com eles, gerando pendências morais que não podem ser esquecidas ou, mesmo sem ter convivido com eles, praticaste delitos semelhantes aos que eles próprios efetivaram, necessitando todos de uma chance ímpar de recuperação que somente o amor pode oferecer. O lar é o primeiro refúgio do espírito em sua reentrada na reencarnação, e por mais que te distancies dele pelo imperativo das responsabilidades que naturalmente surgirão, jamais poderás seguir sem ter esse porto seguro para onde retornar nos instantes de precisão. É nele que sempre encontrarás guarida para o refazimento ante todo o cansaço.
onde poderás recuperar o ânimo e a esperança e encontrar ombros seguros a aguardar a cada dia para consolar as lágrimas de desilusão que cultivaste no convívio estranho. Não desprezes a oportunidade de aprendizado que a misericórdia de Deus oferece, pois junto aos familiares poderás crescer nas virtudes incomparáveis da alma, todas as vezes que fores chamado a compreender, perdoar e amparar aqueles que seguem contigo tão intimamente. Ninguém há que possa desprezar essa magnífica porta de entrada para a reencarnação, oficina onde ferramentas específicas aguardam o momento de modelar o caráter de cada um, oferecendo a chance de se tornar alguém muito melhor. Preza a família, pois não podes dispensar-lhe a interferência na tua transformação moral. Muito mais do que laços consanguíneos, os familiares devem ser laços de amor, fortes o suficiente para auxiliar a diluir as mágoas do passado e forjar na esperança do hoje as luzes de um novo amanhã. Pelo Espírito Maria do Rosário del Pilar, psicografia de Eulália Bueno, do livro A Conquista da Felicidade. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, a partir desse instante nós vamos saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Vem aí a Conesc 2023, Confraternização Espírita de São Carlos. Este ano a Conesc será presencial e abordará o tema Dois Mundos, Uma Só Vida. O evento ocorrerá no dia 27 de maio com a participação das palestrantes espíritas Célia Diniz e Juscelma Coelho. Inscrições pelo site www.simpla.com.br/Conesc. Repetindo, www.simpla, esse Simpla é com Y, sympla.com.br/Conesc. Para mais informações, ligue na USE 3307-5495. Evangelização infantil. O grupo da Fraternidade Irmã Batuíra comunica que está promovendo a evangelização de crianças todas as quintas-feiras, às 20 horas, durante a palestra evangélica no salão principal. Ótima oportunidade, amigos e amigas, para os pais ou responsáveis assistirem uma palestra enquanto as crianças são evangelizadas. O grupo da Fraternidade Irmã Batuíra fica na rua Orlando Damiano, 2702, 2702, em São Carlos. Atendimento social. O Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade estará iniciando em abril, às quartas-feiras, o atendimento social. Os interessados deverão comparecer a partir do dia 5 de abril, a próxima quarta-feira, às 13 horas, portando o RG e um comprovante de endereço. O Núcleo Kardecista fica na rua Bruno Giongo, 3560, 3560, Vila de Erigem, São Carlos. Projeto Cuidando do Luto, na USE de São Carlos está ocorrendo o projeto Cuidando do Luto, com a proposta de acolher todos os irmãos e irmãs para enfrentarem juntos o luto pela volta de um ente querido à pátria espiritual. As reuniões estão ocorrendo todas as segundas-feiras, com duas turmas, às 15h30 e às 19 horas. A USE fica na Rua Padre Teixeira, 1806, esquina com a Rua 9 de Julho, no centro de São Carlos. Mais informações também pelo telefone da USE. Telefone e WhatsApp em DDD 16 3307 5495. O projeto Cuidando do Luto está acontecendo também no Centro Espírita Nosso Lar. Todas as quartas-feiras também com duas turmas, às 15h30 e às 19 horas. Na USE, às segundas-feiras e no Nosso Lar, às quartas-feiras. Os horários são os mesmos, às 15h30 e às 19 horas. Duas turmas, portanto. O Centro Espírita Nosso Lar fica na Rua Benjamin Constante, 227, no bairro Boa Vista, em São Carlos.
Informações também pelo WhatsApp DDD 16 992680021. Projeto Cuidando do Luto, use nosso lar juntos, enfrentando o luto de forma acolhedora. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos, região. Continuamos a convidar aqueles que nos assistem pelas redes sociais da USE, não é? Pelo Facebook, pelo YouTube. E se ainda não são sócios do Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos, região, que o façam, porque é uma oportunidade única de receber mensalmente um livro espírita em sua casa ou no endereço que você designar, por apenas R$20. Um conteúdo simplesmente inestimável, não tem preço, por apenas R$20. Faça a sua inscrição, ligue 3307-5495 ou envie uma mensagem, pois, como já dissemos, esse número é também o WhatsApp. Ou ainda faça a sua assinatura presencialmente na USE, Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos. Atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. Muito bem, momento de gratidão, como sempre fazemos todos os domingos, agradecendo aqueles amigos e amigas do Momento Espírita que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo, compartilhando o programa, seja através do Facebook, do YouTube, da USE e também do nosso WhatsApp, não é? DDD 16 99316 1147. Recebemos muitos comentários pelo WhatsApp e nós queremos agradecer a você, Adeleuza da Vila Pelicano, Ângela Zorzenon Nunes, Antônio Ósio Júnior, Carlos Andreucci, Carlos Venturini, da vizinha cidade de Araraquara, Chico Garcia, Cidinha Mazo, Clemente Mancini, Cleusa Negrisoli, do Cruzeiro do Sul, Cleuzeli Pereira Bahia, Cristiana e da Redenção, Fernando Colombera, do Parque Primavera, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida, do Jardim São Carlos, João Carlos, lá da vizinha cidade de Ibaté, sempre ligadinho aqui no Momento Espírita, José Carlos da Vila Nery, Laura Bianchini da Vila Carmen, Aguilar, Maria de Ibaté, Maria Cândida da Vila Nery, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Roseli dos Santos, Marilisa da Santa Felícia, inclusive fez um comentário essa semana a respeito de nós termos abordado aqui a figura ímpar também de Jerônimo Mendonça, né, que superou suas dificuldades físicas, não é? Tetraplégico e também cego, ele simplesmente superou todas essas dificuldades e fazia palestras espíritas, percorria o Brasil fazendo isso, deixou uma obra social muito grande lá na cidade de Ituiutaba, de onde era, porque arrebanhou muita gente em torno dele, vendo a força daquele que ficou chamado, né, ficou cognominado de O Gigante Deitado, Jerônimo Mendonça. E ela gostou demais, disse que fez algumas pesquisas, entrou no YouTube e tal, e gostou demais de tudo que viu sobre Jerônimo Mendonça. Isso aconteceu no domingo próximo passado. Temos certeza aí, Hélio, que hoje o pessoal estará também pesquisando sobre o porquê reencarnarmos, porque você levantou a bola aí e muita gente vai querer dar continuidade. Queremos agradecer ainda a Mércia do Cruzeiro do Sul, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, Nádia do Eurípides Barçanufo, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Regina Maurício do Castelo Branco, Ricardo Morales, Rosemary do Araci 2, Rosimeire do Jardim Medeiros, Samuel Ferreira, Sérgio Márcia Bufa do Centro, Silvia também do Centro, Tânia Campos, Tony Terra e Val da Araci 1, dentre outros. Sabe, Hélio, todos os domingos nós enviamos para todo mundo, todo esse pessoal que a gente está citando aí, e tantos outros mais, né, que não se manifestaram essa semana, o link para assistirem o programa através do YouTube. Então, todos os que estão cadastrados em nosso WhatsApp, se não alguém que está assistindo a primeira vez, não está cadastrado ainda no WhatsApp, mande uma mensagem em nosso WhatsApp, um oi, dizendo o seu nome e também a cidade de onde você é, o bairro de onde você é, DDD 16 99316 1147, e a partir daí vocês começarão a receberem os links para que possam assistir o Momento Espírita, pelo YouTube, evidentemente, não é?
E a partir daí podem participar também, como sempre convidamos. E nós pedimos também a vocês, amigos e amigas, que ao receberem esse link, por gentileza, nos auxiliem, compartilhem esse link com familiares e amigos, para que outros irmãos e irmãs possam também assistir o Momento Espírita. Então, vocês nos auxiliam a levar a mensagem do Consolador prometido por Jesus a mais irmãos e irmãs através do Momento Espírita. Muito bem, nós dissemos que íamos bater um papinho aqui, conversar um pouquinho com ele sobre o tema que ele abordou. Claro que ele já fez uma abordagem de uma forma muito interessante, não é? Já nos disse muito, mas em alguns aspectos nós gostaríamos que ele particularizasse ou minuciasse um pouquinho mais. Hélio, primeira dúvida ou questão. A doutrina espírita nos ensina que Deus é soberanamente justo e bom. Então, a ideia de que Deus privilegiaria, olha como uma palavra complicada, privilegiaria, quanto ir alguns espíritos em detrimento de outros, não nos parece fazer sentido. Isso mesmo, Hélio. Exatamente. A bondade suprema do nosso Pai Criador, ele nunca faria uma injustiça desse nível, porque ele estaria privilegiando um em detrimento de outros, uma vez que todos somos criados iguais, somos filhos do mesmo Pai. Fazendo uma comparação, imaginemos um pai que tem aí 4, 5 filhos, e ele desse preferência a apenas 1 ou 2. Ele estaria cometendo uma injustiça enorme. Então, não existe essa possibilidade de se privilegiar uns em detrimento de outros. Aí poderia se analisar, mas por que uns têm uma qualidade de vida, uma condição melhor do que outros? Porque tiveram o mérito de adquirir isso ao longo do tempo, das suas sucessivas reencarnações, aprendendo a lei do amor, praticando isso e dando passos à frente muito mais rápido do que outros que ficaram pelo caminho, porque não se preocuparam muitas vezes com essa possibilidade de evoluir. Então, se outros têm uma condição melhor do que nós, ou a gente vê isso, não é justiça de Deus que falhou. Pelo contrário, ele nunca faria isso. Então, não acredito nessa hipótese de forma nenhuma, Roberto. O que existe realmente é o amor maior, e cada um de nós somos responsáveis pelo nível que estamos, por aquilo que temos e por aquilo que participamos muitas vezes nas nossas famílias, na nossa sociedade, no nosso trabalho. Cada um tem um mérito que lhe faz jus. E muitas vezes aquilo que parece um privilégio, Hélio, na realidade não é bem um privilégio, não. É uma prova, né? Exatamente. Por exemplo, a pessoa que nasce abastada, com muitos recursos, né? Tão diferentemente de outros que nascem numa situação muito difícil, materialmente falando, não é? Então dá a impressão que houve um privilégio, e na verdade é o seguinte: está se dando, não é? Está se concedendo a esse espírito que veio em berço de ouro, como costuma se dizer popularmente aí, não é? Está se dando a oportunidade de ele mostrar que, apesar da riqueza material, ele vai administrar muito bem, não é? E vai ajudar outros menos favorecidos, digamos assim, não vai deixar que a soberba, que a vaidade, não é, que o orgulho, como você colocou, suba a cabeça. Então é muito relativo, né? Nós aprendemos com a doutrina espírita que cada um de nós está exatamente no lugar que precisamos estar, com aqueles com quem precisamos estar e com os recursos que nós mesmos já combinamos quando temos uma certa condição já, não é? A gente toma conhecimento antes de reencarnar dessas situações, e aí vai depender de nós, sim ou não, né? Vencer ou não essa situação, né? Porque o Hélio colocou muito bem a respeito do esquecimento temporário, não é? Durante a encarnação, para que não ofereçamos a oportunidade de lembranças infelizes com relação a outros irmãos e vice-versa, possam atrapalhar a recomposição, né? A reharmonização entre os espíritos. Hélio, nós gostaríamos de colocar também a importância que nós devemos dar para a reencarnação. Porque André Luiz nos coloca que nós somos mais de 20 bilhões de espíritos moradores do planeta Terra, constituindo essa família no planeta Terra.
temos apenas 8 bilhões reencarnados, né? Se apenas porque tem Isso. 2 tantos desses, né? Ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, desencarnados. Ou seja, tem muito mais espíritos desencarnados do que reencarnados. E está uma fila danada para descer lá. Não é brincadeira, não. A gente precisa se preparar, entrar numa fila, porque a gente repensa o que fez na vida anterior e fala, puxa, eu preciso consertar um monte de coisa, eu preciso me aprimorar em alguns outros aspectos, né? Então a gente entra na fila, e a fila é grande, não é? Sim. E depois fica um tempão danado nessa fila, reencarna e joga a oportunidade pela janela. Joga fora. E sabe que nós nos lembramos, tem um palestrante espírita de Araraquara, o Raul Franco, é um promotor de justiça, já esteve em várias oportunidades conosco aqui no Momento Espírita, que ele é compositor também, e compõe muito bem, algumas músicas assim com conteúdo interessantíssimo. E tem uma oportunidade, eu falei para ele, ô Raul, por que você não compõe uma música sobre reencarnação? Ele ficou pensando, assim, essa palavra reencarnação não é muito poética, né? É difícil de encaixar isso numa música, né? E ele tem umas letras muito bem trabalhadas, né? E aí ele escreveu uma música, ele compôs uma música sem usar a palavra reencarnação, né? Ou reencarne, chamada Voltei. E é muito interessante que ele pressupõe o espírito quando no útero da mãe, não é? Quando está, não é? Nessa condição para nascer, e quando nasce, o momento em que nasce, não é? Voltando, né? Como diz a música, voltei, né? Para uma nova vida, ou uma nova jornada, né? Digamos assim. E eu me lembro de algumas linhas da música que são muito bacanas. Eu até estava tentando lembrar aqui. Ele diz assim, em determinado momento, o momento do nascimento. Veja só, Hélio. Um abraço, um carinho, uma cantiga. Coração no compasso, nova vida. É a força, é a real oportunidade de nós encontrarmos a real felicidade no bem que aqui se faz. Ela é fantástica. Eu vou ver se eu encontro essa gravação que eu tenho comigo, eu vou até te enviar para que você leia de fio a pavio. É muito bem composta. Mas vamos a mais um aspecto aí que gostaríamos que você aprofundasse um pouquinho. Todos os espíritos reencarnam na Terra, ou também pode reencarnar em outros mundos? O que a doutrina espírita nos diz? É interessante isso, Roberto, porque pode sim. Nós temos ainda, nós aqui terrenos ou terráqueos, como quiserem, somos ainda preparados e estamos com a possibilidade e o mérito de fazermos as nossas reencarnações aqui na Terra. Entretanto, não nos esqueçamos de uma frase de Jesus que ela é muito esclarecedora. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso quer dizer o seguinte, os mundos que existem, se nós olharmos para o universo, a gente pode pensar, mas como que eu vou olhar para o universo? É muito simples. Entremos aí no Google, que a gente vai digitar lá algumas imagens de galáxias, etc. Nós vamos ficar estarrecidos de ver o que a ciência já nos mostra hoje, da quantidade de astros que temos, bilhões e bilhões de galáxias que são bilhões e bilhões de planetas, de estrelas e tudo mais. Quando Jesus nos afirma, há muitas moradas na casa do meu Pai, quer dizer o seguinte, nós não temos uma morada só para reencarnar, que seria o planeta Terra. No momento, nós estamos aqui em torno da Terra, como você bem esclareceu, somos 1/3 encarnado e 2/3 esperando lá fora a oportunidade de vir. Por isso que cada encarnação nossa, a responsabilidade de nós, naquela encarnação, fazermos o melhor que pudermos, é porque não sabemos qual vai ser a oportunidade de voltar. Será que daqui 100 anos, 200 anos? Não sabemos. Então, com isso, nós estaremos na erradicidade, aprendendo lá, mas sem ter a possibilidade de voltar para acabar de fazermos a evolução ainda encarnados. Então, quando atingimos um grau evolutivo já bastante avançado, permite a bondade maior que nós possamos galgar mundos mais evoluídos, que são os mundos melhores e muitas vezes já isentos do mal, onde o bem impera, a fraternidade é plena, o amor é executado de uma forma tranquila e, consequentemente, ali só será abrigo para aqueles espíritos que têm uma evolução já mais avançada, que são melhores.
Mas muitos desses espíritos que poderiam já estar nesse plano, por uma questão de missão, de amor ao que ficou aqui na Terra, ou da situação que está aqui, e eu cito um caso desse, que é o caso do Dr. Bezerra de Menezes, que já tinha possibilidade de galgar mundos superiores, mas preferiu ficar para dar a sua colaboração ainda no plano do plano terreno. Então, não é necessário só ficar aqui, não. Existem mundos aí fora que já estão num grau de evolução e também os corpos que lá se encontram, segundo sabemos pela espiritualidade, é diferente do nosso. O nosso está preparado para o planeta Terra. Para outros mundos ainda não sabemos, mas, consequentemente, devem ser corpos diferentes do nosso. Hélio, mais uma questãozinha aí que nós precisaremos fazer a toque de caixa, porque nós estamos com 1 hora. O relógio está nos cobrando o encerramento do programa. Então, eu vou levantar mais uma questãozinha. Eu queria que você já, na sequência, fizesse suas considerações finais, que é o seguinte: nós, espíritos mortais, se estamos todos em processo evolutivo, chegaremos à perfeição ao mesmo tempo, ou isso depende de cada um de nós? E Hélio, já te agradecendo, responda essa pergunta, por gentileza, ou se lança Não chegaremos todos ao mesmo tempo. Depende de cada um de nós, porque cada um é responsável pela sua evolução. Legal. Todos chegaremos. Todos chegaremos. Tempo, né? Quanto tempo, não sabemos. Em quanto tempo chegaremos, depende de cada um de nós. Mais depende de cada um de mais nós. adiantados, ou no meio ali né? De todos aqueles que partiram conosco, não é? Mais ou menos que nem na São Silvestre lá, é isso? Sim. Tudo depende do nosso desempenho, só que não é no desempenho nas pernas, né? É no amor, na prática do amor e, evidentemente, do estudo também, né? Precisamos isso aí mesmo. Nos esclarecermos. O Hélio, então, agora sim, mais uma vez, te agradecendo a gentileza de aceitar o nosso convite, ter estado aqui conosco por um papo tão agradável, tão produtivo, tão esclarecedor, e deixar você à vontade para as colocações finais. Eu só gostaria, mais uma vez, de agradecer, Roberto, essa oportunidade, que é sempre muito bom, porque a gente também faz a reflexão e reaviva em nós a necessidade do estudo, né? E eu te agradeço, muito obrigado a todos aqueles que tiveram aí a paciência de estarem assistindo, e mais uma vez eu peço que a luz de Jesus esteja no caminho de todos e a paz dele no coração de cada um. Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigado, Hélio, que Jesus te abençoe por mais essa colaboração para com o Momento Espírita. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Participaram nessa manhã de domingo, diante dos microfones das câmeras do Momento Espírita, esse que fala Beto Bittencourt, nosso convidado dessa manhã, Hélio Porciúncula, que abordou por que reencarnamos. Então, nossa gratidão novamente ao Hélio e ao pessoal da produção. Nossa gratidão a Suzana Miune e Marcelo Joia, que nos bastidores conduzem, cuidam, né, da transmissão do programa. Nosso agradecimento à Amanda, que cuida das artes para divulgação, ao Lúcio, responsável pela divulgação nas redes sociais, ao Clemente, a Luzeli, a Estela Martins, que nos ajuda na divulgação também do Momento Espírita, ao André, que cuida carinhosamente da edição do programa, enfim, a todos os voluntários que colaboram para que o Momento Espírita chegue até vocês. Até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, relembrando, através das redes sociais, Facebook, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E para encontrar o nosso canal no YouTube, é só digitar Momento Espírita USE São Carlos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!